Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Eu quero nesse momento oracional desta semana partilhar com vocês uma palavra que falou muito ao meu coração durante estes dias, que eu tenho certeza que também quer falar e quer provocar o seu coração. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Se você puder, pega essa palavra na sua Bíblia e acompanhe ela comigo. Deus vai dizer o seguinte: Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele levantou-se e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Eu queria fazer uma provocação através dessa palavra ao seu coração, não tanto em relação ao chamado de Mateus, mas há uma realidade espiritual que existe nessa palavra e que provocou muito o meu coração nesses dias, quando eu rezava com ela, orava com ela e refletia, ela provocava muito o meu coração. Essa realidade é o seguinte, vamos entender muito bem o contexto primeiro dessa palavra. Nós vamos pensar bem, Mateus era um dos homens mais odiados que existia naquela sociedade daquela época. Um dos homens mais rejeitados e odiados que existiam. Exatamente porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Para as pessoas daquela época, um cobrador de impostos era uma pessoa totalmente odiada. Porque era alguém que trabalhava para o Império Romano. E por conta disso, era alguém que, entre aspas, roubava toda a riqueza, todos os ganhos do povo, todos os ganhos que as pessoas sofriam para ganhar, aquela pessoa tomava. Tomava para si, para que ela pudesse levar ao império e, consequentemente, ela também se enriquecia através disso. E as pessoas todas olhavam com um olhar de rejeição a qualquer publicano, a qualquer cobrador de impostos. Olhavam com olhar de rejeição. E não somente as pessoas do povo, mas também os religiosos daquela época, os fariseus. Porque os publicanos não eram apenas pessoas odiadas por cobrarem impostos, por tomarem o dinheiro do povo, mas também porque eram ladrões, eram corruptos, realmente abusavam do povo. E eram então considerados grandes pecadores a tal ponto de também serem rejeitados e odiados pelos religiosos daquela época. Mas uma coisa que provocava muito o meu coração é que Jesus vai exatamente a este homem que era odiado por todos. Porque aqueles que os homens odeiam, aqueles que os homens rejeitam, Jesus ama, Jesus alcança, Jesus vai ao encontro, porque ele vai ao encontro dos perdidos. Ele ama os perdidos, ele ama aqueles que estão longe, que estão distantes, não por causa daquilo que eles fazem, mas porque ele quer exatamente resgatar a estes. Por isso que ele diz, olha, eu fui enviado exatamente para estes, porque eles precisam de médico. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Não é aos justos que vim chamar, mas os pecadores. Mas isso provocava muito o meu coração em relação à minha vida, em relação à nossa vida, ao chamado que hoje nós temos deixado de responder ao Senhor. Porque nós não temos ido ao encontro dos perdidos. Isso provocava no meu coração porque eu ficava pensando muitas vezes
Na minha vida pessoal, ao invés de eu ir ao encontro dos perdidos, ir ao encontro dos pecadores, ir ao encontro daqueles que estão distantes do Senhor, ao invés de fazer isso, muitas vezes eu apenas ficava no meu círculo. Às vezes ficava apenas no meio das pessoas que eu conheço, daqueles que já são cristãos, daqueles que estão na comunidade, aqueles que já caminham com Cristo. Ficava apenas nesse meio. E muitas vezes eu acabava sendo como esses fariseus que julgavam o outro pelos seus pecados, julgavam o outro pela sua vida, mas não iam ao encontro deles para amá-los, não iam ao encontro deles para apresentar Jesus para eles, não iam ao encontro deles para mostrar para eles a salvação que vem de Jesus. E isso provocava muito meu coração, porque é uma realidade que todos nós estamos vivendo hoje como igreja. Nós muitas vezes estamos mais apegados às nossas práticas religiosas, a ficar fechados em nossa bolha religiosa, em nosso círculo religioso, ao invés de ir ao encontro daqueles que realmente precisam. E nós somos aqueles que apontam o dedo, que julgam, ao invés de sermos como Jesus e ao encontro dos perdidos para amá-los. Amá-los verdadeiramente. E isso encheu meu coração de uma indignação pela forma que eu tenho vivido a minha vida, pela forma que eu tenho entregado meu coração a Deus e tenho respondido o chamado dele para mim. E isso eu queria que gerar, essa provocação eu queria gerar também no teu coração, porque muitas vezes nós estamos nos comportando mais como fariseus do que como o próprio Jesus. Muitas vezes estamos julgando, condenando, nos fechando apenas em nossos círculos. Estamos como a pessoa daquela época, odiando os pecadores, julgando os pecadores, rejeitando os pecadores, ao invés de ir até eles para anunciar o amor, anunciar a salvação que vem do Senhor e trazê-los para o rebanho de Cristo. É isso que muitas vezes tem acontecido com a gente. E isso provocava muito meu coração nessa semana, porque nós perdemos o amor, o zelo pelo Evangelho. Nós perdemos o amor, o zelo pela salvação das almas. Nós não estamos nos preocupando mais. E a prova disso é que nós não nos doamos, que nós não damos a nossa vida, que nós não nos prostramos em oração, em prantos pela salvação das almas. Nós mal estamos nos importando. As pessoas estão se perdendo, a juventude está se perdendo, o mundo está se perdendo e nós estamos de braços cruzados e não estamos nem aí. Nós estamos nem aí. Aí eu pergunto, onde está o nosso amor? Como que nós estamos nos assemelhando a Jesus? Se nós estamos vivendo uma vida assim, distante daqueles que realmente precisam, indiferentes àqueles que realmente precisam, o nosso coração não está nem aí, nem se compadece com a realidade deles. Isso tem me provocado e tem feito meu coração se rasgar em compaixão por esses que precisam ser alcançados. E muitas vezes por falta da minha resposta ao Senhor, por falta do meu amor, por falta do meu desejo de poder salvá-los, do meu anseio de poder salvá-los, por causa das minhas faltas, essas pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus e por isso vivem a vida que estão vivendo. O problema, gente, não é o mundo, o problema somos nós, que cremos em Jesus, que escolhemos Jesus, que aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus e não estamos nem aí para aqueles que estão perdidos e não conhecem o Senhor. Mas eu queria te falar uma coisa. Uma vez nós fomos Mateus e irmãos tiveram compaixão de nós, apresentaram Jesus até nós e hoje nós estamos caminhando com Ele. Hoje é nossa hora de ser Jesus na vida dessas pessoas. Hoje é nossa hora de sermos o Senhor na vida delas, de amarmos a elas, de apresentarmos a salvação a elas, de irmos ao encontro delas e falar para elas que há um Deus que as ama, que zela por elas e que deseja alcançá-las com o amor dele. Por isso nós não podemos ficar indiferentes mais. Não dá, gente, não dá. Se não houver um apelo em nosso coração, de um desejo de poder salvar essas pessoas, nós não estamos levando a sério a missão que Deus nos deu. Não estamos levando a sério. E nós não estamos sendo como Jesus, estamos sendo como os fariseus. Estamos julgando, estamos condenando, mas nós não estamos amando aqueles que precisam ser amados. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer nos dar uma oportunidade mais uma vez. Uma oportunidade de nós podermos rasgar o nosso coração diante dele em arrependimento pela missão que nós não assumimos de verdade. Em arrependimento pela nossa falta de amor, pela nossa falta de zelo, pela nossa falta de entrega a Jesus de verdade. Jesus quer despertar esse arrependimento dentro de nós.
para que nós sejamos aqueles que vão ao encontro dos perdidos para salvá-los, para amá-los, para acolhê-los e para anunciar a eles aquele que os ama acima de todas as coisas. O Senhor quer nos despertar, irmãos. O Senhor quer nos despertar para a missão. E essa palavra provocava o meu coração exatamente porque não podemos perder tempo mais. Nós temos que olhar para o mundo e pensar, existem pessoas que estão clamando por socorro, existem almas que estão clamando por salvação, que estão tão feridas, que estão tão carentes do amor de Jesus, que estão se lambuzando, que estão mergulhando-se nas migalhas deste mundo, mergulhando naquilo que esse mundo oferece. E estão cada dia mais distantes, cada dia mais perdidas, cada dia mais desesperadas, porque não encontraram aquele que é a vida, aquele que é a salvação, aquele que é o amor que essas almas procuram e que essas pessoas tanto anseiam. Nós trazemos uma esperança que esse mundo precisa conhecer. E essa esperança é a salvação que vem do Senhor, é o amor que vem do Senhor. Por isso nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Se você puder, feche seus olhos nesse instante. E deixe que esse apelo venha ecoar no seu coração hoje. Um apelo que desperte o teu coração no anseio de ir ao encontro dos perdidos. De ir ao encontro daqueles que precisam verdadeiramente conhecer ao Senhor através de você. Deixe que o Senhor desperte esse apelo no teu coração. E que você possa respondê-lo com toda a tua entrega, com tudo que você é. Você entregue o seu coração em vista dessa missão, em vista desse chamado, em vista de ser Jesus na vida das pessoas e não de ser um fariseu. Visita, Jesus, o nosso coração. Nesse dia de hoje nós te clamamos isso. Desperta dentro de nós um zelo, um apelo pela salvação das almas. Um apelo, Senhor Jesus, para que mais pessoas te conheçam, para que mais pessoas se entreguem ao teu amor nesse dia de hoje. Sim, Jesus, nós queremos ser usados por ti, Jesus, para o encontro daqueles que precisam de ti. Nós não queremos, Senhor, ser aqueles que julgam. Nós não queremos ficar fechados em nossos círculos religiosos, em nossas bolhas religiosas, ao invés de ir ao encontro dos perdidos, daqueles que precisam da salvação. Jesus, desperta-nos, Senhor, desperta-nos para a missão. Desperta-nos, Senhor, para estabelecermos o Teu reino sobre a face da terra. É isso que nós clamamos e pedimos ao Senhor nesse dia. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. É esse o nosso desejo, é este o nosso anseio nesse dia. Sim, Deus, nós queremos responder ao Teu chamado e queremos cumprir a Tua missão, Senhor, de sermos testemunhas do Senhor, de sermos testemunhas do Senhor, para que mais pessoas te conheçam. Enche-nos do Teu Espírito, Jesus. Enche-nos do Teu Espírito, enche-nos de coragem, enche-nos de amor, Jesus. Que haja o amor do Senhor dentro de nós, que esse amor mova o nosso coração, que esse amor possa impelir o nosso coração a essa missão, a esse chamado, Jesus. É esse o nosso desejo. Por isso trabalha dentro de nós, para que sejamos as Tuas testemunhas e para que mais pessoas te conheçam através de nós. É esse o nosso pedido, Jesus. É esse o nosso pedido. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Sim, Jesus, esse é o nosso desejo nesse dia de hoje. Que o nosso coração seja usado por Ti. E que através de nós, mais pessoas Te conheçam. Que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Que você seja sinal de Cristo onde quer que você esteja. Não se contente com esse mundo.
Vai ao encontro dos perdidos. Existem almas que precisam de você. Deus abençoe.